Olá, pessoal! Já faz um tempo que eu tô querendo trazer esse vídeo aqui. Isso porque eu trouxe o vídeo da minha primeira aula do estágio na educação infantil e vi que muita gente gostou. Então eu também queria trazer a minha primeira aula do estágio no ensino fundamental. O estágio da educação infantil eu fiz no bloco 7 e o do ensino fundamental eu fiz no bloco 8. Acabei de encerrar o bloco 8, entrei de férias. Encerrei o estágio também já faz um tempo, né? Mas não tive tempo de gravar, de trazer pra cá esse conteúdo. Eu peço que ignore esse barulho ao fundo, porque eu moro numa rua muito movimentada, toda hora passando carro, moto, e aí faz muito barulho. Então, ignore isso, tá? Sim, Voltando ao assunto. Durante o estágio no ensino fundamental, eu tive 10 regências individuais. Além dessas regências individuais, eu tive também, se não me engano, foram 4 regências compartilhadas, junto com a professora titular da turma. E também, não lembro se foram 4 ou foram 2 observações. Mas individuais, aquela que só eu dava aula, foram 10. A primeira aula, eu não vou contar como uma aula, porque assim, na primeira aula a gente fez a abertura de um projeto, que é o projeto que todos os estagiários trabalharam na escola que estagiava. Então, a gente fez a abertura desse projeto, eu fiz junto com os estagiários que estavam na mesma escola que eu, no mesmo turno, só que em outras turmas. Então, a primeira aula ela foi para isso, para a abertura desse projeto, no primeiro momento. O segundo momento é que eu fui dar aula na sala de aula. Então, eu não vou falar dessa aula, porque assim, como a maior parte do tempo foi a abertura de um projeto onde envolvia outras turmas, outros estagiários, não era só eu. Então, eu escolhi trazer para cá a primeira aula completa, que foi a segunda aula, no segundo dia. Então, como começou essa aula? Primeiramente, quais foram as disciplinas? As disciplinas desse dia... Voltando um pouquinho, deixa eu falar pra vocês qual foi a sala que eu fiquei, a turma que eu fiquei. Bom, eu fiquei numa turma de terceiro ano do ensino fundamental, pra quem não sabe, é a turma de crianças de faixa etária de 8, 9 anos de idade, e no turno tarde, né, de uma escola municipal aqui da minha cidade. E a gente pega, é completamente diferente da educação infantil. Na educação infantil a gente não trabalha assim muitas disciplinas em um dia. Enquanto no ensino fundamental a gente trabalha pelo menos 2, às vezes 3, né? E até 4, dependendo da escola. Então, nesse dia, eu fiquei com 3 disciplinas, que foi a disciplina de língua portuguesa, matemática e arte, que foi numa quinta-feira. Os meus estágios, eles aconteciam 2 dias na semana, né? E os dias que eu escolhi foi quarta e quinta, 2 dias seguidos. Então, a primeira aula, que foi a abertura do projeto, foi na quarta, e a segunda aula, que foi a aula mesmo, assim, completa, foi na quinta-feira. Então, assim, deixa só esse carro passar. Pronto. Então, assim, as disciplinas que eu fiquei, né, língua portuguesa, matemática e arte. Primeira aula foi uma aula de língua portuguesa. A aula começava às 1h. Na verdade, às 1h15, porque os primeiros minutos eram o tempo de acolhimento da escola mesmo, com todos os alunos reunidos no pátio, fazia oração, por ser uma escola religiosa, da religião católica, cantava o hino. Aí, aquele momento durava alguns minutos. Quando os alunos iam para a sala, já era mais de 1h, e aí eu também aguardava outros alunos chegarem para poder dar início à aula. Eu começava a minha aula sempre mais de 1h, 1h15, 1h20 no máximo. E aí, no primeiro momento, né, primeiro fazia o acolhimento com a turma, me apresentava, para quem não tinha vindo no dia anterior, porque o dia anterior foi o meu primeiro dia, assim como professora regente, né. E aí eu conversava com eles, explicava sobre o projeto, porque o projeto a gente trabalhou durante todos os dias. A gente fez a abertura e nos demais dias a gente continuou trabalhando ele. Aí, depois disso, eu dei início à aula da primeira disciplina, que foi a disciplina de língua portuguesa. E os assuntos desse dia foi substantivos próprios e comuns. Então, eu expliquei para eles de forma oral, por ser já uma turma assim, de crianças maiores, né, diferente da educação infantil. Nesse momento, eu não levei assim, nenhum recurso diferente, foi apenas mesmo pincel e quadro. E aí, expliquei para eles, mostrei no quadro o que significa substantivos próprios e comuns,
dei exemplos, apliquei frases, instiguei a participação da turma dos alunos, perguntava, eles respondiam. Não foi só uma aula de transferir conhecimento, eu queria que todos participassem, todos aprendessem, né? Então foi bem legal. E aí, após essa explicação, eu fiz uma atividade no quadro escrita, para eles copiarem no caderno. Eles copiaram, depois eu fiz a correção. Tudo isso no primeiro momento até o horário do recreio, né? Que era 3 horas, o recreio dele era às 3 e encerrava às 3h20. 3h20 já começava o segundo momento. Então, essa foi a aula de língua portuguesa. Não deu pra eu gravar, porque é diferente, né? Diferente da educação infantil, que eu gravei, mostrei até aqui pra vocês algumas partes, alguns momentos. Mas não deu pra eu gravar, mas eu tenho imagens e eu vou colocar no final do vídeo as imagens dessa aula, pra vocês terem uma noção, uma ideia de como que foi. E aí, teve o recreio, depois eu fiz a correção. Durante a correção eu instiguei também a participação deles, chamava eles para responderem no quadro e pronto, correção feita. Depois disso teve recreio, foram para o recreio, às 3h20 retornamos à sala de aula e começamos a aula de matemática. A aula de matemática ela foi mais rápida, porque ainda teria a aula de arte nesse dia. E aí, a aula de matemática, o assunto foi dezenas de milhar. Eles iam conhecer números, né, de 4 ordens. Para quem ainda não conhecia, eu ia apresentar isso a eles. Então, eu expliquei o conteúdo oralmente mais uma vez, usando o quadro, usando pincel. E aí, eu fiz uma atividade lúdica usando balões. Antes de eles retornarem à sala, eu já tinha ajeitado essa atividade no quadro, para eu não perder tempo durante o momento de aula deles. Então, eu coloquei vários balões na parede, num quadro, cheios. Só um momento. A aula de matemática, ela aconteceu assim, né? Eu enchi alguns balões e dentro desses balões eu coloquei um número de 4 ordens, 4 algarismos. E colei no quadro com fita. Chamei um aluno de um por um e pedi para ele escolher um balão e estourar. E aí quando ele estourava, o número caía, né? Ele pegava o número, ele tinha que ler o número, dizer que número era aquele e eu escrevia no quadro o número. E aí, após isso, ele ia colocar esse número no quadro de valores, o QVL, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ele ia colocar cada algarismo no lugarzinho certo. E após isso, ele ia escrever por extenso esse número. Gente, eles são alunos já de 3º ano. Alguns, devido à pandemia, ainda estão com aquele atraso na alfabetização, né? Na leitura, no conhecimento de números. Mas tem uns que já sabem ler, já conhecem. Então, eu fiz uma atividade de acordo com a idade deles, né? Com que o ABNCC pede e também com que eles estão aprendendo, de acordo com o livro didático. Então, assim, não foi nada tirado da minha cabeça. A atividade, sim, foi eu que criei. Mas o conteúdo não foi tirado da minha cabeça, eu não coloquei nada além do que eles sabem, que eles deveriam saber, e nada muito abaixo do que eles também deveriam saber, né? Então foi tudo de acordo com a faixa etária deles. E aí foi muito legal, porque todos quiseram participar. Isso porque era uma atividade lúdica, estourar balões, né? Chamava lá na frente, participava, até aqueles que são mais tímidos, mais retraídos, quiseram participar. Não consegui chamar todo mundo porque a turma tinha mais de 30 alunos, 32 se eu não me engano, mas nesse dia não tinha ainda todos. E no quadro eu não coloquei esse tanto de balões, eu coloquei vários balões, mas não chegaram a ser a quantidade de alunos da turma. Então, eu foquei naqueles menos participativos e que eu já sabia que eles não sabiam tantos, porque eu queria que eles aprendessem, que eles participassem. Tem uns que já sabem de tudo, que sempre dá resposta, sempre quer participar. É bom a gente chamar eles, óbvio, mas eu queria também colocar aqueles que não participavam muito das aulas, durante a minha observação, né? E durante as minhas aulas compartilhadas.
eu observava que tinha uns que não participavam, que era tímido, ficava ali no canto, que não sabia ler, que não conhecia números. Então, eu queria chamar esses alunos, e eles todos que eu chamei participaram. Vários quiseram participar e não puderam. E aí eu prometi levar outra atividade mais à frente e chamar os que eu não tinha chamado nesse dia. Então, foi uma aula muito legal. E agora, A aula de arte, que também foi uma aula rápida, foi o último momento, até às 5 horas, foi uma aula sobre o projeto que a gente trabalhou, tinha a ver com a cultura dos povos indígenas, né, a valorização desses povos. Então, cada aula a gente tinha que trabalhar o tema do projeto, que é Nunca Mais um Brasil Sem Nós, pela honra e valorização dos povos indígenas. A gente tinha que trabalhar um tema relacionado a esse projeto, ao tema do projeto. Então, a gente sempre tinha que levar uma atividade com um tema relacionado ao projeto. E aí, nesse dia, eu levei o tema de arte, que foi a arte de grafismo, que é aquela arte indígena, de origem indígena, que a gente vê muito aí em objetos, bolsas, tatuagens. Eu quis apresentar para eles essa arte. Eu apresentei, mostrei imagens. E aí levei rolos de papel e pedi para eles desenhar, produzir a arte de grafismo nesse rolo de papel. E ao final, a gente colou o rolo de cada um em uma cartolina e fez um cartaz, e eu deixei exposto na sala. Então, essa foi a minha primeira regência individual completa. No ensino fundamental, turma de 3º ano, estágio supervisionado do meu curso de pedagogia do bloco 8.